Quer aprender a proteger a sua saúde? Quer manter jovialidade, bom funcionamento do seu organismo por mais tempo? Vem comigo nesse podcast com imagens que eu vou comentar tudo sobre esse assunto com você. E quem eu sou? Eu sou Evandra de Moura Rabelo, eu sou médica e há mais de 30 anos estou aqui para colaborar, para contribuir com você quando o assunto é saúde. E o que a gente está falando? Da medicina do futuro, a medicina que previne, que evita doenças. Então, o primeiro conceito que eu quero te passar é o que é normal ou referência. É uma coisa que acontece sempre e com a qual a gente se habitua. Não necessariamente ela seja uma coisa funcional, que seja boa para nós, e muito menos que seja espalhada pelo corpo inteiro ou o que a gente chama integrativa, que comunica um órgão com o outro. Então, vou dar um exemplo para ficar bem claro. Eu moro em São Paulo e para nós que moramos nessa cidade, é normal ser assaltado. Só que isso não é benéfico, não é funcional e também não é integrativo, porque significa que uma pessoa não está pensando na outra na forma de comunidade. E o nosso corpo precisa funcionar assim, dentro de uma atividade coerente, completa, limpa e um órgão pensando no outro, para que tudo corra não só dentro daquela faixa do exame que é considerada normal, mas de acordo com a melhor performance de cada órgão. Por isso a medicina do futuro se baseia em conceitos muito novos, que já fogem daqueles antigos da Organização Mundial da Saúde, que só pensava no bem-estar biopsicossocial. Agora nós temos um conceito de olhar também para a mente, da percepção consciente, para a consciência, o olhar do observador para ver o equilíbrio entre um corpo, a mente, as emoções, as energias, os relacionamentos, de forma que nós tenhamos integração e funcionalidade no nosso organismo. E por que isso acontece ou deve acontecer? Porque um carinha aqui que há muito tempo veio trazendo conceitos da física de que a matéria ela depende da massa, da energia e da velocidade da luz no vácuo. Esse cara é o Einstein e ele diz que qualquer massa ela possui uma energia e essa energia ela tem uma informação que significa ela tem ali instruções para tomar uma determinada forma. Por que isso é importante? Porque dependendo da energia um órgão pode estar em saúde ou em doença, e isso faz toda a diferença. E o corpo, afinal, é uma massa de energia que contém essa informação, toma essa forma condensada, mas ele também é um instrumento de expressão, de experimentação. Ele vai mostrar aqui, nesse tempo, o que a gente está vivendo, mas ele também vai transmutar com o futuro, ou seja, ele vai passar de uma forma para outra. A gente morre, nossa matéria vai se desfazer de uma forma, vai alimentar vermes e outras energias e vai jogar por aí alguns átomos e elétrons. E por isso é tão importante, porque a gente também captura essas informações do meio ambiente. Nós temos que pensar que o ser humano na evolução, ele teve a sensação ou a ciência de que o cérebro, ele não é só esse que está aqui dentro da cachola. Esse é importante, mas nós temos mais 3 outros. E mesmo dentro desse que está na cachola, nós temos 4 divisões. Aquele mais primitivo, que é o reptiliano, que é o cérebro que faz todas as nossas funções automáticas, como por exemplo respirar, bater o coração e por aí vai. Em cima dele nós temos um outro cérebro, que seria o cérebro límbico, é aquele que sente, é aquele que vai lá e tem aquela, sabe, aqueles hormônios desencadeados e em cima dele tem um outro que é o neocórtex que vai controlar como é que a gente vai fazer as coisas, vai racionalizar. E aqui na frente, aquele novo cérebro que tem sido estudado pela ciência nos últimos 50 anos, que é o córtex pré-frontal, onde a gente vai dar o tom das relações e fazer aquela conexão humano a humano. Além desse cérebro que está dentro da cachola, nós temos o cérebro intestinal. Sim, é dentro dos nossos intestinos que é produzida a maior quantidade de neurotransmissores.
E a saúde da microbiota intestinal influencia no nosso estado de humor, no nosso estado de vigília, de concentração. Daí ser tão importante a gente cuidar do que a gente come e não comer comidas pró-inflamatórias, aquelas que saem do saquinho e que são muitas vezes industrializadas. O outro cérebro importante é o cérebro do coração, o cérebro cardíaco. E por que a gente fala isso? Porque dentro do coração nós temos uma corrente elétrica 100 mil vezes mais forte eletricamente do que as outras correntes do nosso corpo. E magneticamente ela é 5 vezes mais forte do que o nosso cérebro. Então o nosso coração, ele atrai as coisas e as pessoas para nós. E é importante que a gente olhe para essa energia para mantermos a nossa saúde. E por último, não menos importante, nós temos o cérebro cutâneo, aquele que se manifesta através do toque. E daí a importância de, em instituições para idosos e para crianças abandonadas, se pegar no colo, se abraçar e o contato humano, porque isso estimula muito várias qualidades da nossa pele, principalmente a neuroimunológica, ou seja, dar toque melhora a imunidade, por exemplo, e mantém a gente com satisfação. Porque carinho todo mundo gosta, não é mesmo? E isso vem, eu estou explicando isso por quê? Porque tudo isso junto vem num contexto de manutenção da saúde. Porque prevenir é isso. Prevenir vem da palavra latina prevenire, que se diz ato anterior ao acontecer, ou seja, eu tenho que praticar coisas que vão me trazer saúde, eu tenho que dispor de coisas que vão buscar saúde e impedir que as doenças aconteçam. Esse é o novo contexto da medicina do futuro, é uma medicina que prepara para que as coisas andem bem. E isso é baseado em ciência? Sim, é baseado em ciência. Hoje nós sabemos que a genética, ela imprime um papel primordial na saúde. E é como se fosse o gen uma fechadura e nós precisamos encaixar uma chave, girar essa chave, abrir a porta para que o gen manifeste a doença. E tudo isso, esse encaixar a chave, girar e abrir a porta, depende dos nossos hábitos e do ambiente que a gente vive, contendo tudo aquilo que a gente já falou, né? As energias, as emoções, os relacionamentos e por aí, a nossa mente, o nosso corpo e por aí vai. Então, se a gente olha para o corpo como um instrumento, é quando a gente percebe esse corpo que nós temos a melhor possibilidade de fortalecê-lo, de regulá-lo, de equilibrá-lo e trazer para nós muita saúde. Por isso, o corpo ele é tão importante e nossa atenção a ele é essencial. Eu aprendi alguns anos atrás, numa escola chamada DEP, Dinâmica Energética do Psiquismo, que é importante nós observarmos essas táticas, perceber o nosso corpo, porque ele tem um registro das sensações que nós vivemos e como elas se correlacionaram com emoções. Então, o mesmo toque, ele pode ser medo para um e alegria para o outro, por exemplo. E isso vai gerar um fluxo de energia dentro do nosso corpo e que vai dar o significado, a sensação sentida por cada um. E cada registro desses dentro do corpo vai trazer também uma ferramenta para desfazer o nó se ele estiver desequilibrado. E essas ferramentas são a nossa forma de respirar, a nossa forma de acalmar a mente ou meditar, o uso desse desmembramento, de sair daquele momento de crise, dar um passo atrás e olhar como se fosse de fora, usando o observador ou a consciência, o fato da gente se tocar, se massagear e mover o corpo de forma consciente para que nós possamos liberar energias presas ou até massagear pontos de bloqueio. Dentro do conceito de prevenção de saúde que eu gostaria de trazer para você hoje, está uma coisa que eu gosto muito, que é uma metodologia pessoal e que a gente aplica muito aqui no consultório, que é o Semana. O Semana ele inclui que a gente pense sobre o quanto de sol a gente toma, o quanto de sono a gente tem, o quanto de sexo a gente pratica, porque afinal ele libera endorfinas, como a gente se exercita, se a gente acalma a mente, medita, se nós temos separado momentos de alegria, de lazer, de troca, de afetividade, de abraço, porque lembra que tocar também libera endorfinas pela pele, o como a gente se nutre, quanto que a gente descasca e quanto que a gente desembala.
E mais importante que tudo, o quanto a gente observa nosso corpo, o quanto a gente se conhece, o quanto a gente se aceita e se acalma nos momentos de crise, porque faz toda a diferença. Isso regula a insulina, isso regula vários neurotransmissores e traz para nós um equilíbrio. Muito bem, eu deixo aqui agora para vocês reflexões para autocura, que é você se apoderar daquilo que é seu, ter contato com você, trazer a cura só se você realmente estiver interessado e com uma intenção clara. Compreender que a doença física ela é um sinalizador de que algo pode estar errado ou não, mas em geral de que sim, algo está errado. É bem importante falar a sua verdade, mas também escutar a do outro. E mais ainda, escutar de forma não ameaçadora, para que você tenha o seu ego equilibrado e não pense que só a sua verdade é a verdade que importa, porque cada um que calça o sapato é que sabe aonde a pedra aperta, não é mesmo? E por fim, mas não menos importante, é a arte do discernimento, de escolher sem julgar, de não interferir na qualidade do ambiente, para que o outro não sofra tanto, principalmente filhos e cônjuge. Esse espaço seguro aí fortalece você, fortalece o outro e fortalece as suas respostas corporais. Cultive a humanidade, acolha a vulnerabilidade, a nossa e a do outro, diga-se bem, né? E nós sabemos, a responsabilidade sobre as escolhas, elas são nossas. E sobre a permanência na má escolha também. Então vamos procurar escolher melhor. E lógico, sempre que a gente puder, em comunidade, porque um vai e puxa o outro. Isso traz motivação. De último, eu digo sempre, sua saúde é sua escolha. E é um trabalho ativo. Se você não fizer nada, muitas vezes o médico também não consegue fazer. Porque a parte dele ele vai te orientar, mas quem vai agir e de fato executar é você. Eu sou Evandra de Moura Rabelo e adoro cuidar de você. Um beijo grande e até o próximo vídeo.